Uma outra área legal, relativamente fácil, né, de entrar, é o mercado editorial. E o que que é o mercado editorial? É você produzir, né, uma ilustração para um texto. Você vai interpretar um texto com a sua visão, de artista. Muito utilizado em revistas, jornais. E por que que eu acho que é relativamente fácil assim de você entrar? Porque você consegue produzir um portfólio voltado para revistas e jornais, mesmo que você não tenha clientes que te pediram essas ilustrações. Como que você faz isso? Você pega, lê um texto que você acha interessante e faz uma ilustração em cima desse texto. Compra uma revista, dá uma folhada, um artigo que você achar interessante, lê esse artigo, pensa como que você produziria, uma ilustração desse texto, né? Se você tivesse sido contratado para fazer ele, faz o desenho e aí você vai juntando. Pega aí uns 10 textos, junta isso aí num portfólio e começa a disparar aí para as editoras. Então é uma forma de você entrar sem ninguém ter te passado nenhum trabalho, porque você tem a liberdade, né, a licença poética aí de você interpretar o texto da sua maneira. E você pode colocar no seu portfólio que essa ilustração é inspirada na matéria da revista tal, edição tal, não tem problema nenhum, tá bom? Então, fica aí a dica do mercado editorial. É uma área que dá para trabalhar legal. Porém, diferente das outras áreas que eu mostrei, essa é uma área que você já vai ter que ter um conhecimento um pouquinho maior, relacionado a design, a publicidade, um pouquinho de marketing, para você entender que não é só uma ilustração que você está entregando para uma pessoa. É diferente da commission, né? Uma pessoa te encomenda um desenho, você desenha ela, né, parecida com ela e entrega, acabou. Nesse caso, já é um pouquinho diferente porque tem muitas outras coisas que precisam ser pensadas, né? E justamente por isso você acaba não trabalhando sozinho. Você vai estar em contato ali direto com diretores de arte, designers. Então, para você entrar nessa área, você tem que ter ali um contato de agências, de estúdios de design, tá? Para mostrar o seu trabalho. E lembre que quando você for mostrar o seu portfólio para uma agência, para um estúdio, os trabalhos que estão no seu portfólio, eles têm que estar voltados para essa área, né? Eles têm que ter a cara desse mercado, né? Por exemplo, se o meu portfólio ele está repleto de ilustração infantil, né? Eu não vou prospectar, né, uma agência de publicidade, por exemplo, porque não vai gerar valor para eles, não vai ser atrativo, tá? Então, é só lembrar disso quando você for prospectar alguma dessas áreas que eu estou mostrando. O seu portfólio tem que estar conversando com essa área. É uma área crescente e muito forte é a área da web e interfaces. Também é uma área onde você vai trabalhar mais ali com estúdios de design e empresas de tecnologia. E muitas empresas de tecnologia acabam contratando um próprio ilustrador para trabalhar lá dentro. Isso acontece bastante. Inclusive, no ano passado, eu trabalhava dentro de uma empresa fazendo as ilustrações voltadas lá para o nicho deles. É uma área onde você pode, ao invés de trabalhar como freelancer, trabalhar contratado, né? Mas aí para isso tem que ficar de olho aí nas vagas, procurar por postagens, né, no LinkedIn e tal, de empresas desse ramo aí e ficar de olho. Mas você pode também atuar como freelancer, vai mandando seu portfólio para os estúdios e lembra sempre de desenvolver, né, um trabalho voltado para isso. Tem um estilo, se você pegar para pesquisar essa área de web interface, você vai notar que as ilustrações voltadas para essa área, elas têm assim um certo estilo, sabe? Uma tendência, né? Já tem uma tendência ali de uma ilustração mais flat, uma ilustração mais limpa, muitas vezes também com alguma simples animação, assim. Justamente por isso eu acho que as ilustrações são simples, né? Então, você pode produzir ilustrações com essa cara, né? Com essa pegada, para você tentar entrar nesse mercado. Mas é um mercado legal também. E a próxima área que eu recomendo é a área de motion e animação. Eu confesso que eu não tenho muita propriedade para falar sobre o mercado de animação e motion, porque eu não trabalho nessa área e fiz algumas poucas participações nessa área. Eu auxiliei em duas animações e uma das animações foi uma animação bem grande, assim, chamada Drugo, que ganhou um prêmio
festival lá da França, eu não lembro o nome do festival, mas esses festivais aí de animação bem grandes, assim, e foi muito legal, né, poder ter participado. Mas, assim, é um tipo de projeto, né, esses de animação, que tem muita gente envolvida. Então, apesar de eu ter, né, participado, eu fui, assim, uma formiguinha dentro de um formigueiro gigante, assim, né? Então, a minha função naquela animação era detalhar as roupinhas dos personagens. Então era um cenário assim que se passava, né, medieval e tal. E aí eu tinha que ficar, né, fazendo as roupinhas, todas com a cara daquela época, texturinhas. Então eu ficava fazendo isso em todos os personagens. E ao mesmo tempo tinha gente desenhando os personagens, tinha gente desenhando cenários, o pessoal montando cenário físico, assim, porque era uma mescla de animação com stop motion, com... Então é um negócio bem complexo, assim. Então muita gente envolvida. Mas é uma área legal, assim, para trabalhar, né? Eu acabei não seguindo porque não é muito a minha praia. Mas quem gosta, é um mercado bem massa. E você tem a possibilidade, assim, de trabalhar no mercado brasileiro, né? E o mercado de fora também é bem forte aí nessa área da animação, né? Então, fica a dica aí. A próxima área que eu queria comentar é a área da estamparia e moda. Também é uma área forte, né, bem nichada. Não tenho tanta propriedade para falar, mas conheço algumas pessoas que trabalham nessa área, principalmente criando aqueles patterns, né, que são aquelas repetições de padrão ilustrada, né, para tecidos e tal. O pessoal gosta bastante dessa área. Tem um mercado também de fora, onde você pode buscar empresas, né, que trabalham com isso. E lembrando, você tem que mostrar esse tipo de arte para o cliente, né? Você tem que já criar padrões, aplicar a sua ilustração em alguns mockups, né, que são assim uma forma de você simular a sua ilustração no produto. Isso aí conta muito. Se você quiser entrar nesses tipos de mercado, é legal você simular a sua ilustração no produto, seja numa camiseta, né, num tecido. A forma que você apresenta, né, o seu trabalho conta muito, né, para você ser contratado, chamado, né, para trabalhar. O mercado de games, que é um mercado que está em ascensão e eu diria, inclusive, que está bombando. Pessoas que trabalham nesse mercado acabam ganhando bem, acabam ganhando em outra moeda. Então, é um mercado que eu super recomendo. Porém, tem também esse nível de exigência um pouquinho maior, assim como a da publicidade, né? Porque você geralmente vai desenhar, né, personagens em várias posições, fazer estudos rápidos assim de personagem e basicamente você tem que gostar também, né? Então, desde criança eu não sou muito chegado em jogos, mas para quem gosta, e eu sei que muita gente gosta, é um puta do mercado. Porque se você conseguir entrar no mercado de games, grandes chances de você ser contratado, inclusive, né? De você não ser só um freelancer. Então, isso é uma vantagem. Você precisa estudar fundamentos de ilustração, fundamentos de desenho, pintura digital vai contar muito para você. E aí você pode começar a acompanhar o trabalho de ilustradores que trabalham já nessa área, para você entender como que você apresenta o seu trabalho. Acompanhe o ArtStation, que é um portfólio barra rede social, onde você pode acompanhar artistas que trabalham com animação, com games, e tem uma galera muito boa lá, tá? Então você vai conseguir identificar qual que é o nível técnico para trabalhar nesse tipo de mercado, tá? Nesse mercado a técnica vai contar bastante. Mas você não precisa de uma faculdade específica para isso. Você pode estudar por conta própria, você pode fazer cursos que tem por aí na internet, voltados para ilustração, com foco ali em criação de personagens, por exemplo. Mas aí você precisa depois, né, montar o seu portfólio, colocar peças legais lá e aí bater na porta, né, desses estúdios, agências, mas vai se debruçando aí nos estudos que quando as oportunidades surgirem para você, você já vai estar tinindo aí, beleza?